Repetidamente, os animais mergulharam os dedos no oceano e ficaram. Répteis fizeram isso várias vezes, tornando-se majestosos répteis marinhos como os plesiosauros, mosasauros e ictiossauros. As baleias são um exemplo ainda mais célebre. A forma como os cetáceos passaram de lobos de 4 patas a marinheiros aerodinâmicos é um exemplo icônico de mudança evolucionária transcendente. E então, existem as preguiças gigantes. Assim como acontece com as baleias, parece que as preguiças seguiram seu próprio caminho para viver debaixo d'água. Os fósseis fornecem evidências de que no passado havia preguiças gigantescas maiores que um homem movendo-se abaixo das ondas. Agora, uma análise dos restos mortais da extinta preguiça marinha da América do Sul revela como seu corpo se adaptou ao ambiente subaquático. Sejam muito bem-vindos ao Pré-Histórico Life. Eu sou o Clayton e este é mais um episódio incrível sobre transição evolutiva da arquitetura óssea documentada em um animal. Há muita surpresa sobre a biologia comportamental dos mamíferos arbóreos de nosso planeta. As preguiças em particular são os animais mais lentos em terra. Quando olhamos para sua árvore genealógica, antes que a extinção nos deixasse com as 6 últimas preguiças que temos hoje, antigamente existiam preguiças gigantescas que perambulavam pelas Américas há cerca de 35 milhões de anos atrás. Por exemplo, a icônica preguiça megantério leva o título de maior mamífero terrestre bípede que já existiu. Embora hoje vejamos seus descendentes em árvores e ocasionalmente tendo comportamentos de natação de uma margem a outra, existiu não apenas uma, mas uma série de preguiças gigantescas que nos mostram como elas evoluíram para uma vida no mar, e isso muda tudo o que aprendemos sobre esses animais. Se existe um grupo de animais que os paleontólogos nunca esperavam encontrar saltitando no oceano, eram as preguiças. Mas o registro fóssil nem se importa com o que estamos esperando. Em vez disso, preserva a vida como era em toda sua diversidade inesperada, incluindo os restos mortais de uma preguiça nadadora do Plioceno. Em extratos do fim do Mioceno e Plioceno, paleontólogos encontraram um conjunto de 5 espécies de preguiças, todas do gênero Thalassocnus, que juntas ilustram como as preguiças gigantes uma vez embarcaram no mar. Quando os fósseis dessas bestas peludas foram descritos pela primeira vez em 1995, pensava-se que o Thalassocnus era uma preguiça que se arrastava nas partes rasas sugando a vegetação, mas a recente reanálise de seus ossos mudou essa história. A costa peruana se tratava de um deserto seco e quente desde o Mioceno Médio, sem muita vegetação e nenhum outro mamífero terrestre encontrado nas proximidades. Aqui, as preguiças dominaram a paisagem e se tornaram aquáticas devido à desertificação da terra e à falta de alimento terrestre, mas o mar estava repleto de vida vegetal. As primeiras espécies de Thalassocnus eram menores. Elas não eram boas nadadoras, mas se alimentavam da vegetação próxima à costa em rochas. Mas as espécies posteriores se tornaram maiores e mergulharam no fundo do mar para desenraizar gramíneas. Se atentarmos aos detalhes, seus fósseis nos mostram pistas de como foi seu estilo de vida aquático. Quando um animal que vive na terra se adapta no mar ou mesmo no céu, sua densidade óssea tende a mudar. Por exemplo, os ossos das criaturas voadoras ficam cheios de sacos de ar para reduzir seu peso, enquanto as espécies de mergulho raso foram na direção oposta. Voltando nas aulas de biologia, essa é uma tendência evolutiva chamada de aumento da massa óssea, que diz respeito ao peso dos ossos sobre um corpo, e envolve o aumento da robustez do osso ou mesmo da densidade. Algumas das mudanças observadas numa sucessão de 5 espécies de Thalassocnus são semelhantes às observadas em cetáceos à medida que evoluíam para o mar. Por exemplo, os ossos do Thalassocnus, como os dos primeiros cetáceos, são osteoscleróticos, ou seja, evoluíram para serem excepcionalmente densos e agiam como matéria pesada para ajudar os animais a manterem a flutuabilidade neutra enquanto nadavam nas águas rasas.
As modificações foram tão intensas que até mesmo os ossos finos dentro do nariz da preguiça, chamados de conchas, tornou-se mais espesso como resultado de mudanças no resto do corpo. Um grande problema para qualquer animal que está tentando ganhar a vida no oceano é que ele está constantemente lutando contra o ar que o mantém vivo. O ar é muito mais denso do que a água, portanto, o corpo cheio de ar tem uma forte tendência a flutuar. Agora, peixes, tubarões, caranguejos, nenhum desses animais precisa carregar bolsas de ar para ajudá-los a respirar. Mas baleias, plesiosauros, pinguins ou mesmo peixe-bois, todos eles desenvolveram ossos espessos para poder ajudar a adicionar um pouco mais de peso para equilibrar seus pulmões, e as preguiças como o Thalassocnus também o fizeram. Há cerca de 4 milhões de anos atrás, os ossos de Thalassocnus se tornaram grandes, bulbosos e robustos, uma estrutura forte para suportar o imenso peso dos mamíferos herbívoros que podem alcançar mais de 4 toneladas. Essa modificação também é compartilhada com mamíferos marinhos mais familiares, como peixe-bois ou mesmo baleias. Essa adaptação e a descoberta de fósseis em depósitos marinhos são evidências convincentes de que antes haviam preguiças gigantescas maiores que um homem movendo-se abaixo das ondas. A preguiça não nadou tanto quanto se arrastou na parte rasa. Seu estilo de locomoção no meio aquático foi baseado em analogias com tetrápodes existentes, como o peixe-boi, a fim de nos dar um insight de como os membros foram usados. Suas garras estavam envoltas no andar como forma de puxar a água, enquanto a cauda provavelmente ajudava no mergulho e no equilíbrio, mas não contribuiu para a propulsão. Todas essas funções aquáticas plausíveis nos mostram que Thalassocnus se adaptou rapidamente e se tornou uma preguiça aquática antes de finalmente se extinguir. As características em suas mandíbulas, como arranhões nos dentes causados por mastigar areia, sugerem que eles pastavam algas e ervas marinhas de águas costeiras rasas. As primeiras espécies mastigavam com as mandíbulas subindo e descendo para triturar o alimento, enquanto as espécies posteriores mastigavam com a mandíbula indo da frente para trás para moê-lo. A preguiça marinha gigante não teria sido a criatura mais ágil da costa peruana, mas agilidade não é um pré-requisito para uma vida boa no mar. A desvantagem disso é que algumas podem ter sido predadas pelo cachalote Macroraptorial acrophyseter, e outros indivíduos podem ter sido vulneráveis a ataques de tubarões. Por fim, diferentes mamíferos marinhos herbívoros colonizaram os oceanos e se sentiram mais à vontade na água do que se pensava. Todos eles voltaram para a água e desenvolveram todos os tipos de adaptações espetaculares para ganhar a vida em um habitat molhado, mas Thalassocnus pode fornecer o melhor registro conhecido da transição evolutiva chave da arquitetura óssea terrestre para a arquitetura óssea oceânica de qualquer animal. Isso não apenas torna a preguiça nadadora um exemplo de mudança evolucionária transcendente, mas de convergência, quando linhagens diferentes chegam independente a planos corporais ou comportamentos semelhantes. Mesmo que seja um animal estranho de imaginar agarrando a água, ela se adaptou a esse estilo de vida exatamente da maneira que os paleontólogos esperavam. Após sua extinção, o rico registro fóssil das preguiças é o que difere de outros mamíferos nadadores. Nenhum outro grupo nos deixou um registro fóssil tão completo da transição evolutiva para a vida subaquática, mas espera-se que outros animais também tenham passado por uma fase semelhante na história.